Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos neste final de semana o Domingo Mundial das Missões e da Infância Missionária. É também o dia da grande coleta pelas missões, em que nós generosamente partilhamos um pouco do que temos para as missões católicas no mundo inteiro. Além do tema que a CNBB, que a Igreja do Brasil, tem como mês temático com relação à nossa missão, cuidar da casa comum, nós temos também hoje uma mensagem do Santo Padre, Papa Francisco, para o Dia Mundial das Missões. Ele fala sobre o tema Igreja Missionária, Testemunha de Misericórdia. O Papa justamente vai tocar no tema da misericórdia, que é o tema que ele tem trabalhado e que marca um pouco suas intervenções durante esse ano, do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. E ele começa justamente essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, dizendo que o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que a Igreja está a viver, proporciona uma luz particular também ao Dia Mundial das Missões de 2016. Nos convida a olhar a missão de gentes como uma grande, imensa obra de misericórdia, quer espiritual, quer material. Com efeito, diz o Papa, nesse Dia Mundial das Missões, todos somos convidados a sair como discípulos missionários, pondo cada um a render os seus talentos, a sua criatividade, a sua sabedoria e experiência para levar a mensagem da ternura e da compaixão de Deus à família humana inteira. Então o Papa vê realmente no trabalho missionário um trabalho de misericórdia e que nós somos convidados a sair para anunciar essa missão, essa boa notícia a toda a humanidade. No final da sua mensagem, vai lembrar que nesse ano do Jubileu se comemora os 90 anos do Dia Mundial das Missões, que é promovido pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé, foi aprovado pelo Papa Pio XI em 1926, não é? Portanto, 90 anos que o grande entusiasta das missões, Papa Pio XI, aprovou justamente essa coleta e esse Dia Mundial das Missões. Isso é muito bom que junto com a coleta, junto com a reflexão sobre o nosso trabalho missionário, o ardor missionário fosse cada vez maior em nossos corações, em nossas paróquias, em nossas dioceses, com o tema desse dia que o Papa nos dá. Igreja Missionária, Testemunha de Misericórdia. Portanto, todo o trabalho missionário, lembra o Santo Padre, deve ajudar-nos a testemunhar a misericórdia de Deus, que vai ao encontro das pessoas, para que as pessoas experimentem esse amor misericordioso do Senhor. Uma boa reflexão para todos nós e, ao mesmo tempo, a generosa coleta pelas missões devem fazer parte da nossa vida. Sabemos que os tempos são difíceis, estamos aí vendo e rezando para que o país se recupere de todas as questões financeiras, econômicas, mas nós não podemos parar de anunciar o Evangelho. Faz parte da nossa vida partilhar e ajudar as missões católicas, cristãs católicas no mundo inteiro. Hoje é esse Dia Mundial das Missões. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós vivemos nesse final de semana o 30º Domingo do Tempo Comum. E nós temos, nos últimos domingos, visto um pouco a questão da oração, quase que o tema de catequese, o tema do catecismo da igreja, de como rezar. Temos visto um pouco isso nos últimos domingos, né? É como se coloca em oração. Também hoje, né? A leitura do Evangelho, Jesus conta uma parábola, conta uma história, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Achavam-se melhores do que os outros. E até um deles era bastante certinho, fazia tudo direito, e o outro não era nada correto, né? Ele conta de 2 homens que foram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. E o fariseu, de pé, rezava em seu íntimo: eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana,
dou o dízimo de toda a minha renda. Não é? Enfim, a pessoa se vangloriava de ser muito correto. Não é que estava errado em ser correto, mas achava que tudo era merecimento dele. E o outro, diz aqui o Jesus, que o cobrador de impostos, que era uma pessoa que trabalhava para o império e cobrava dos seus irmãos e até roubava também, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Conclusão de Jesus: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Tende misericórdia de mim. Cada missa nós iniciamos proclamando a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados, nós fazemos a cada início de missa, para ter essa consciência de quem nós pedimos ao Senhor perdão, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Por isso eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Essa consciência da necessidade de conversão. Essa consciência que justamente fala a Escritura, fala o Evangelho, somos chamados a ter. Não dizer, nossa, eu sou melhor que os outros, não sou igual aquele cara perdido ali. Não, todos nós somos chamados a ter consciência da nossa fragilidade, dos nossos pecados, e pedir ao Senhor que nos dê o dom da conversão, para que nós vivamos uma vida de conversão a cada instante. A insistência na oração e a consciência da oração também, meus irmãos e irmãs, aparece na leitura primeira, no livro do Eclesiástico, um livro sapiencial, com várias ideias e várias recomendações, vários pensamentos sapienciais, não é? Ele fala que o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, que ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta as súplicas do oprimido, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Órfão, viúva, pobre, aparece justamente as pessoas mais frágeis e que fala que Deus é esse juiz que escuta a todos, não é? Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, a prece do humilde, quem reza com humildade, reza reconhecendo o seu pecado e a necessidade de uma vida nova. E não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Salmo de resposta, Salmo 33 ou 34, vai colocar como refrão: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Portanto, meus irmãos e irmãs, continuando a reflexão sobre a oração que nós temos visto nos últimos domingos, nesse domingo fala dessa consciência da fragilidade e da oração humilde, que, como diz aqui a palavra, atravessa as nuvens, atravessa os céus, chega até o coração de Deus. Nós somos chamados a ter esse coração contrito, humilde, de quem reconhece o seu pecado, que reconhece sua omissão, o mal que faz. Essa consciência que nos dá a palavra de Deus. Quanto mais nós vamos ouvindo a palavra de Deus e quanto mais vamos caminhando no Senhor, mais nós tomamos consciência dessa realidade, que somos pecadores chamados à conversão. E enquanto que, como fala a leitura do Evangelho, na parábola que Cristo conta, o fariseu se achava por demais justificado, por demais santo, sem nenhum problema, então não precisava ter justificação. Por isso fala Jesus, aquele que estava de coração contrito e arrependido, voltou justificado para casa, seja perdoado, porque foi chamado a experimentar a misericórdia de Deus. Portanto, também na vida de oração, nós somos chamados, meus irmãos, desde o início da missa, a confessar nossos pecados, tomar consciência dessa realidade que nós temos, nossas fragilidades, e a nossa oração que seja a oração do humilde, de quem suplica, de quem não tem merecimento. O merecimento é de Deus, é de Cristo Jesus, que conquistou para nós a sua misericórdia e o perdão de nossos pecados.
também a maneira de rezar, de se colocar diante de Deus, supõe esse coração contrito e humilde. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós podemos chegar àquilo que fala São Paulo a Timóteo. São Paulo está vendo, está notando que está chegando ao final da sua vida. Está chegando já ao final e ele está vendo que vai ser realmente condenado, vai ser morto. E ele fala assim, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. E aí vem um pouco o seu testamento. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. São Paulo está dizendo que nessa caminhada toda de ver que ele mudou de vida, era perseguidor, passou a ser apóstolo, foi grande evangelizador, fundou tantas comunidades, escreveu tantas cartas às comunidades, viajou pregando o evangelho, então chegou ao final, terminou sua caminhada, terminou sua corrida. Mas ele agradece ao Senhor de ter guardado a fé. E a mesma espera nessa graça de Deus de poder contemplar o Senhor face a face. Me resta, depois do extremo da corrida, a coroa que o justo juiz me dará. Lembrando um pouquinho a questão da corrida olímpica, que depois tinha aquelas coroas olímpicas que hoje não existem mais, mas que aquele que ganhava tinha isso. Então, São Paulo lembra que também a vida cristã é uma caminhada, é uma corrida para a conversão. E no final da leitura desse domingo, a carta de Paulo a Timóteo, ele fala um pouco da sua vida. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Também o Senhor esteve ao meu lado, me deu forças para que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Não é? São Paulo sentiu muitas vezes abandono, sozinho diante das perseguições, mas o Senhor o sustentou. Ele experimentou isso e, ao mesmo tempo, para que a sua mensagem, a mensagem do Senhor, né, fosse ouvida por todas as nações, fosse anunciada por mim integralmente até o final. Portanto, meus irmãos, São Paulo vai dizer, né, que ele guardou a fé até o fim, sentiu-se muitas vezes abandonado, mas a mensagem foi anunciada integralmente até os confins do mundo. Agora espera chegar à eternidade. Essa consciência, meus irmãos e irmãs, que o missionário é chamado a ter. A gente vê o Senhor que atua no meio de nós, que ouve nossa oração, a oração do humilde, e ao mesmo tempo nos faz ser perseverantes, mesmo com as dificuldades, com os problemas, com as perseguições, como Paulo enfrentou até o fim dos nossos dias. Nesse domingo mundial das missões, Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, peçamos a Deus esse ardor missionário que nos faz ter consciência de nossos pecados, ao mesmo tempo a certeza do que conduz a nossa vida e a nossa história, para que nós, como Paulo, sejamos perseverantes até o fim, mesmo muitas vezes tendo sido abandonado, muitas vezes apedrejado, muitas vezes expulso de cidade, mas essa perseverança até o fim dos nossos dias no caminho do Senhor. É a palavra de Deus desse domingo, desse final de semana, que nós somos chamados a viver, caríssimos irmãos e irmãs, e com o coração aberto e sincero, proclamar as maravilhas de Deus, através do trabalho missionário que cada um de nós é chamado a viver e a ter. Portanto, meus irmãos e irmãs, que esse domingo, Dia Mundial das Missões, nos encontre com esse coração contrito, nos encontre de coração aberto à misericórdia de Deus, que a nossa oração seja uma oração pedindo ao Senhor que olhe para a nossa miséria e nos perdoe. E como Paulo, meus irmãos e irmãs, que nós saibamos perseverar até o fim dos nossos dias no caminho do Senhor. Essa vida perseverante, que não nos deixa voltar atrás, nem desanimar, mas ao mesmo tempo que nos faz perseverar no meio das contradições e perseguições da vida. Diz o finalzinho da leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda leitura desse domingo: o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele
a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.